Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como trabalha o Ministério Público, a maneira como a mídia acompanha um caso. Comigo, Renato Lombardi, hoje a gente tem a volta de Percival de Souza. Aqui, junto com o Lombardi, para contarmos juntos mais um caso intrigante e que requereu uma investigação muito profunda. Você já leu, você já ouviu, você já viu, mas aqui você vai saber de coisas que você nem leu, nem ouviu, nem assistiu. Nós vamos falar hoje sobre Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, uma mulher que tinha tudo na vida para se dar bem, estava se dando bem, mas aí virou a chavinha e ela acabou matando o marido Marcos Kitano Matsunaga, um herdeiro de um conglomerado grande, de uma maneira cruel e terrível. E a gente trouxe aqui hoje para falar um pouco a respeito desse caso, com outras nuances. Mauro Dias. Mauro Dias foi o delegado que investigou o caso. Foi o delegado que montou o caso, foi o delegado que preparou todo o inquérito policial. Seja bem-vindo, doutor Mauro. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer foi uma que a gente estava conversando aqui, que você me disse, desculpe chamá-lo de você. Não vai me perguntar se tem a segunda pessoa no caso. E eu pergunto, alguém ajudou Elise Matsunaga a matar o marido? Bom, primeiramente quero agradecer, Renato, Percival, pelo convite, tá? Agradeço muito, uma honra. Bom, vamos lá para essa pergunta. Acho que ainda muita gente ainda não acredita, não. Ela fez tudo sozinha. Como? Quando a gente descobre que foi ela, terminamos o interrogatório, fizemos tudo direitinho, aí veio essa pergunta, mas ela fez tudo isso sozinha? Não, mas vamos esclarecer essa dúvida. Obviamente, aquele prédio é de alto padrão, todos sabem, vocês chegaram acho que até ir lá, eu fui várias vezes, cercado de câmeras. Então não havia a mínima possibilidade de alguém de fora ter adentrado lá sem ser filmado. E nós ficamos vendo essas imagens diuturnamente. Pessoas da equipe examinaram e revisaram. Tanto é que as imagens que vocês viram na televisão, fomos nós que editamos. Investigador de polícia especializado, com todos os programas de conversão, que editou aquelas imagens. Então nós olhamos tudo aquilo com os mínimos detalhes. Ah, mas peraí, tem mais coisa? Tem. Nós pegamos as imagens dos prédios vizinhos e também olhamos para a entrada do prédio. Não teve ninguém que adentrou que poderia tê-la ajudado. Ah, mas tem uma possibilidade. Tem alguém de dentro do prédio que poderia tê-la ajudado. Opa, peraí. Nós levantamos todos os telefonemas, tá? Tanto o celular dela quanto o fixo dela, não houve ligação para ninguém ali da região nem do prédio naqueles momentos. Nada. Ah, mas pode ter interfonado. Vamos lá, o cara vai interfonar e ela pega o interfone e liga, olha, se ela tivesse algum caso lá, olha, eu matei meu marido, tô esquartejando ele, sobe aqui. Eu acho que ninguém subiria. Falaria até para a mulher se ele fosse casado, olha, fui eu. Além disso, tem as imagens nos RAUs, tudo. Isso foi tudo verificado. Agora, o principal, além de ter essas provas materiais, tem a prova dela. A partir do momento que a pessoa resolveu confessar, que ela deu aquela aliviada, confessou na presença de advogado, terminou o interrogatório, eu fiquei conversando com ela, obviamente, terminou, assinou tudo direitinho, nós ficamos conversando. Não acabou ali, a gente fica conversando, tudo direitinho, e houve essa pergunta. Elise, como é que você fez isso? Ela contava com riqueza de detalhes, não, de forma alguma, não teve. Ninguém ajudou. A partir do momento que ela deu o tiro, que ela arrastou o corpo pro quarto, que tem um rastro, vocês vão ver, a gente jogou luminol lá, tudo, arrastou. E ela deixou ele lá, e ele já estava morto, que ela começou a esquartejá-lo, entendeu? A filha já estava dormindo, a empregada não estava mais lá. Para descer as malas, mas ele tinha 80 e poucos quilos, ela era franzininha. Isso nós fizemos na reconstituição, cronometramos. Nós colocamos, dividimos vinhos, tá? Colocamos vinhos em 3 malas, dando o peso dele, pesado. Falamos, leva, e cronometramos. E o tempo, ela fez até menos tempo do que ela fez no dia. Pessoal, O seu inquérito eu considero perfeito, doutor. Muito bem conduzido, muito Obrigado. bem presidido. Eu fiquei surpreso quando no dia do julgamento da Elise, o promotor do caso, sem nenhuma prova baseada no inquérito que o senhor presidiu,
e fez uma acusação contra 2 pessoas que no inquérito não existiam. O senhor sabe disso tanto quanto Sei. eu. Agora, o senhor chegou a conversar com ele? Porque ele... Várias vezes. Mas por que ele Ele chegou é meu a essa... amigo, gente boa demais. Mas por que ele fez isso? Ficou convencido porque no laudo pericial o corpo foi encontrado fraccionado. Ele não foi encontrado o corpo todinho de uma vez só. E foram chegando peças ao IML de Cotia. E o médico fez um laudo dizendo, olha, ele morreu por asfixia. Tá? Não tinha encontrado a cabeça. Da cabeça foi a foi a última última. a ser encontrada. Onde havia o tiro na têmpora, né? De cima para baixo, da esquerda para direita, com zona de chamuscamento, tudo direitinho, todo mundo viu, né? Provavelmente ele tomou esse tiro, o sangue desceu pelas vias aéreas e veio. E o médico deu isso daí. E deu diferença nos cortes. Ou seja, os cortes dos membros inferiores eram precisos, perfeitos. Foi aonde que eu levei a conclusão, já falei isso várias vezes, falei, ó, quem seccionou esse cadáver tem prática, ou é médico, ou é veterinário, ou é açougueiro, ou alguém que lida diuturnamente ou conhece bem a anatomia humana. E ela era enfermeira em centro cirúrgico. E ela, depois a gente descobre que ela fez um curso de dissecar animais porque ela era caçadora. Então ela sabia cortar direitinho, tanto é, como eu tenho um problema no joelho, na hora que eu vi aquilo, eu falei, peraí, ela cortou, ela separou a tíbia do fêmur, contornando a patela de uma linha praticamente reta, sabendo cortar os ligamentos, perfeito. Falei, alguém que cortou, se você colocar o cadáver, vocês já viram as fotos, se você colocar o corte é praticamente em linha reta. É perfeito. Então, quem cortou sabia cortar. Esse corte é perfeito. Nos membros superiores, o corte é diferente. Ou seja, por 2 únicos motivos. Primeiro, a calça de um cadáver é muito fácil você tirar. Você solta o cinto, baixa o zíper, você puxa. E a camisa? Tem que sair pela cabeça. Tem que sair pela cabeça ou você tem que desabotoar e ficar virando o cadáver para lá e para cá. Ela seccionou os membros superiores por cima da camisa, sem ver a carne. Tanto é que as mangas estavam separadas. Sim. Entendeu? Então já deu diferença nos cortes. Aí isso leva a pessoa a crer, olha, foi 2 pessoas que cortaram. Não, não foram 2 pessoas que cortaram, foi ela. Ela fala abertamente. Se um dia ela resolver gravar alguma coisa, ela vai falar, não, fiz tudo sozinha. Eu conversei com ela há muito tempo. Chamaram o advogado dela aqui, ela vai falar a mesma coisa, ela fez tudo sozinha. Sim, sim. Qual o motivo? Mandaram instaurar um segundo inquérito no DHPP para apurar se havia uma participação da segunda pessoa. Não tem, tanto é que o DHP foi inconclusivo. Se vocês acompanham o trabalho do DHPP, vocês sabem que Claro. é meticuloso. E eu sabia já de cara que não tinha. Já tinha falado para ele, doutor, põe ela para julgamento, põe ela para julgamento. Aí demorou. Doutor Mauro, quando a gente fala que quem está nos ouvindo e vendo já leram, já ouviram, um caso sempre tem alguma coisa diferente. Nessa conversa, no interrogatório, por mais que nós tenhamos lido o interrogatório, o que deu no start dela é o seguinte, olha, eu matei e agora eu vou esquartejar, ou ela já tinha premeditado isso? Eu, particularmente, ela estava totalmente fora de si. Totalmente. O termo que foi usado para mim foi descompensada pelo mentor do casal, que era um reverendo da igreja anglicana, o reverendo René, uma pessoa brilhante. E ele falou, ela não é a Elise que está aí, é outra pessoa. Inclusive, eu já havia avisado, vocês leram, eu já havia avisado ele que ela ia matar ele, para ele tratar dela. Então, ela não era ela. Eu acredito fielmente que ela não premeditou. O problema é como se livrar do corpo. Ela pensou, isso ela falou para mim lá, eu não sabia como me livrar do corpo, por isso que eu resolvi esquartejar. Agora eu tenho uma tese aí pessoal, doutor. Vamos ver Manda bala, eu gosto se o dessas senhor concorda comigo. A Elise trabalhava num prostíbulo, disfarçado. Sim. E o marido lá, o Matsunoga, a retirou de lá, casou-se com ela, Sim. tiveram uma filha. Bom, posteriormente, ela, desconfiando de traição, contratou um detetive particular e descobriu que ele voltou a frequentar exatamente o lugar de onde ele havia retirado a Elise. No dia do crime, os 2 discutiram no elevador, porque ela, usando o dinheiro do próprio marido, pagou um detetive particular e fez a descoberta. E ela jogou isso na cara dele. Sim. Ele reagiu dizendo mais ou menos isso: eu tirei você do lixo e posso mandar você de volta para o lixo. Como ele foi retirado, esquartejado, dentro de um saco de lixo, pergunto ao senhor,
tirei do lixo e saco do lixo, tem alguma ligação Eu sociológica? acredito que foi uma forma dela colocar o corpo nas malas, de uma forma, dividir o corpo nas malas, de uma forma a não escorrer sangue, tá? Mesmo o cadáver após morte, mesmo quando a gente vai fazer um churrasco, vamos dizer assim, sai, não é sangue, mas sai aquele líquido, né? E acredito que ela tentou evitar justamente isso. Isso me ajudou também muito a esclarecer o caso, porque o saco de lixo, vocês sabem muito bem que era um saco totalmente diverso do que nós estamos acostumados a ver. É azul claro, com a fitinha, antibactericida, tudo tal. Mas a ideia dela era jogar o saco com o corpo no Paraná. A ideia dela era levar o corpo até o Paraná. Ela desistiu no caminho, voltou, por incrível que pareça, foi parada pela polícia, foi multada Com o corpo com o corpo dentro do carro. Seria autuada em flagrante. Quando ela voltou, ela começou a se desfazer aos poucos do Num corpo. lugar que ela frequentava. E aí começaram a encontrar as partes. Encontraram as partes, faltava a cabeça, como a cabeça foi a última. Agora, nesse seu contato com ela, nesse tempo todo, né? Porque não se resumiu só ao interrogatório. Vocês Não. tiveram outros, você teve outras conversas, Sim. várias. A postura dela, ela lhe falou o que a respeito? Olha, vou perder tudo que eu consegui, porque ele tinha casado com ela, ele levou ela para a lua de mel para a Europa, ele levava para caçar, para fazer safari. Ela tinha uma vida de uma pessoa super rica. Ela não jogou tudo isso no como ele espaço. falou, no lixo. Ela tinha uma vida de princesa. Era uma vida de princesa. É a história que toda mulher... Olha, nasci pobre, tive que me prostituir para poder sobreviver, arrumei um marido milionário, tinha uma vida de princesa. Isso foi jogado fora, mas como eu falei desde o começo, ela estava descompensada. Ela não era ela, segundo o próprio reverendo, que estava cometendo aquele crime. Ela estava totalmente fora de si. Qual que é o pavio, qual que foi o gatilho disso? Ela já vinha tendo várias discussões com o marido, e o pavio que desencadeou tudo isso foi a traição que ela pegou. Sim. Ela estava desconfiada e pegou a traição. Ou seja, ela bebeu a água no próprio copo que ela serviu, porque ele também já era casado, largou a mulher para ficar com ela. Aí, doutor Mauro, eu estive no apartamento Bola dela apartamento. e fiquei impressionado, entre outras coisas, com duas. Uma é que o marido da Elise tinha um verdadeiro arsenal dentro de casa, um arsenal bélico. Tinha. Aliás, uma das armas usadas para atirar nele era justamente dele. Não era dela. Ah, era Tá dela o nome mesmo. dela. Bom, mas ele tinha um arsenal. Absurdo. Agora, outra Era um coisa shopping center para a polícia. eu achei impressionante a jiboia gigantesca que tinha lá dentro. Era, Uma na época, cobra incrível. já não estava mais lá quando eu fui. Já tinham Tinham não existia, tirado mas a eles cobra. tinham, eu vi o viveiro, eles criavam uma cobra num andar de lazer deles lá, tinha a Gigi. Mas o senhor conseguiu avaliar o que significa disso? Na hora eu pensei, quem é mais maluco? Pior é eu entrar numa sala, ver um monte de cabeça de animais que eles haviam caçado, que eu não sabia que eram eles. Aquilo me impressionou, nunca tinha visto, assim, daquela quantidade. Coisa incrível, hein? Durante o inquérito policial, o senhor teve dificuldade, depois da confissão, em juntar mais provas ou a coisa foi... Não, na verdade, a partir do momento em que eu conversei com as pessoas, já conversado já com o irmão deles, sabia que ela era enfermeira em centro cirúrgico anteriormente, eu já direcionei, porque da forma com que eu vi o laudo, na forma que eu vi as fotos do cadáver, daquele jeito ali, eu falei, bom, quem conhece a anatomia faz. Eu já direcionei a investigação para alguém que trabalhava em centro cirúrgico. Saber é uma coisa, provar é outra. Aí eu consegui descobrir que o reverendo era o mentor do casal. Quando eu liguei pro reverendo, falei, olha, meu nome é mal, me identifiquei, né? E ele me fala assim, eu tinha avisado o Marcos que ela ia matar ele. Eu falei, fechei. Agora eu preciso provar. Como é que eu provaria? Eu tinha que conseguir um mandado de busca na casa dela, ouvi o reverendo, pedi um mandado de busca. Na casa dela já encontrei várias evidências, exemplo, o saco plástico, o mesmo saco do cadáver. Levantei a bota dela, a roupa ela tinha mandado lavar, mas mesmo assim nós mandamos para perícia. Mas a bota, ela, por mais inteligente que ela seja, ela não tirou o barro de baixo. Então eu ia pegar o barro do local, ia mandar o barro, ia confrontar, ia demorar mais. Falei para ela, você vai me dar trabalho, porque ela negava, né? Falei, você só vai me dar mais trabalho, pega, você tá. Aí chegou o advogado, expliquei para ele, através disso daí do reverendo, dessas provas, eu já tinha feito pedido temporária, consegui a prisão temporária, coloquei ela
na prisão temporária. Aí eu consegui o número fixo dela, consegui o número do celular dela, consegui tudo que ela mais ou menos tinha feito, peguei o georreferenciamento, peguei e cruzei as herbes, coloquei ela exatamente no horário que viram um carro jogando pedaço de corpo. Quando eu cheguei nisso daí, eu mostrei para o advogado, ele foi falar com ela, não tinha outra opção, aí ela confessou. Óbvio, ela confessa Sim. na versão dela, né? Mas, doutor, aí no olho a olho, tete a tete, o seu Ela estava descompensada. Eu só peguei ela, toda vez que eu a vi, ela não era Elise. Hoje, ela deve estar totalmente mudada, inclusive no podcast que eu vi que ela gravou também, né? Na Netflix, ela já estava diferente do que quando eu a vi. Vocês viram o interrogatório filmado? Sim. Fui eu que filmei. A máquina está atrás de mim. Vocês percebem que sou eu que estou falando e sou eu que estou digitando. Ela era outra pessoa. Porque o homicídio, doutor Mauro, ou é uma coisa planejada com antecipação, é um ódio acumulado, ou uma explosão emocional de momento. No caso dela, o que o senhor conclui? Acho que foi a explosão emocional de momento. Mostrar para ele, ó, você tá me traindo isso, aquilo. Segundo ela, ele ali agrediu, né? Aí desencadeou, diz ela que ela pegou a arma, ele veio para cima, ela bumba. Só que o tiro é a curta distância. Vocês, muito bem, vocês viram lá e tal. Então, eu acredito, eu fielmente acredito, e ninguém me tira isso, que quando ele chegou com a pizza, ela já estava esperando ele, já sentou o pau nele, ele caiu morto ali na entrada, no hall que nós vimos, né? Aí ela arrastou e cometeu esquartejamento no quarto de hóspede. Agora, o que a gente costuma falar aqui para determinar os crimes, né, a gente aplicaria, nós dois, a gente fala, às vezes aplicaria prisão perpétua. Ela é um caso, para mim, de prisão perpétua. Depois de tudo que aconteceu, depois de todo o trabalho que a polícia teve, do seu trabalho, do Departamento de Homicídios, de juntar as provas, montar um inquérito, como gostam de falar, um inquérito robusto, né? Ele todo cheio de provas. A condenação foi muito pequena que ela teve. Bom, eu vou entrar no mérito agora porque hoje eu advogo, tá? Eu vou falar do brilhante trabalho da defesa. A defesa teve tempo para preparar um brilhante trabalho enquanto se procurava uma segunda pessoa. A defesa insistiu nisso? Hã? A defesa insistiu nessa segunda pessoa? Não, ao contrário. A defesa sabe que não tem. A defesa conversava com ela praticamente e tal. Mas a defesa teve tempo de contratar um médico legista do Rio Grande do Sul que desmontou totalmente o laudo do legista aqui de São Paulo. Vocês viram o júri? Não, eu não vi, mas sei detalhes. Então, mas a defesa teve muito tempo para trabalhar e a defesa fez um brilhante trabalho. E qual foi a tese da defesa? Ele quebrou as qualificadoras, né? Ele quebrou algumas qualificadoras. Algumas qualificadoras. Se tivessem levado ela a júri logo de cara, eu acredito que ele não teria tempo de preparar essa brilhante defesa. Falo com ele abertamente. Hoje eu converso com ele. O cliente passa, a amizade fica. Isso, né? Eu falei, você teve muito tempo. Se fosse antes, você não teria. Mas ele desmontou todas essas qualificadoras? Desmontou, acho que 2 qualificadoras. Que refletiu na Que reflete sentença. na aplicação da pena. Mas aí, doutor, o que vale no julgamento é o laudo oficial, a perícia. Sim. E aí a defesa pode contratar um perito particular. Foi o que foi que feito. junta suas conclusões. Foi o que foi feito. Autos. Foi o que foi feito. Como foi a batalha? O Eu laudo não oficial, acompanhei. perícia particular. Eu não acompanhei. Porque no plenário, eu sou ouvido e já sou colocado até separado das demais testemunhas. Entendeu? Então eu fiquei o dia inteiro sendo ouvido. Terminou minha oitiva, estou dispensado, fui para casa. Eu não sei o que aconteceu lá. E essas qualificadoras... Eu fiquei sabendo pela imprensa que quebrou as qualificadoras. E as qualificadoras anuladas foram bem exploradas pela defesa? Contrariavam o que estava no inquérito policial? Ele contrariou o laudo. O laudo. O laudo. Não a prova testemunhal e as provas que eu colhi. Ele contrariou o laudo pericial, o exame necroscópico dela, do Marcos. E havia erros mesmo? Ele conseguiu falar que ele não morreu de asfixia, que morreu pelo tiro, alguma coisa nesse sentido. Eu não acompanhei. Eu gostaria de ter acesso a isso. Ver qual foi o argumento usado pelo legista contratado para desmontar o laudo. Mas, de qualquer forma, você não se frustrou diante da sentença? Olha, eu tenho isso comigo. Enquanto delegado de polícia, eu não acompanhava nem se o cara era liberdade no dia seguinte, se ele saía na liberdade... na audiência de custódia ou não, eu tenho isso comigo. Eu fiz meu trabalho e sempre procurei fazer da melhor forma possível, sendo justo comigo e tentando ser justo com todo mundo, né? Não aumentando nem diminuindo, sendo justo. Sempre procurei isso comigo. Se ia ser absolvido, condenado,
Aí já saía da minha esfera e ia para o Poder Judiciário. Agora, a Sempre assim. Elise disse para o senhor aquilo que foi contrariado pelo perito particular? Ela fez esse tipo de afirmação? Não. O que está no interrogatório foi que foi conversado. Posterior ao interrogatório, fiquei conversando, você se sente mais aliviada? Pô, veja só agora, você está melhor até na aparência, essas coisas, né? Falei, foi a melhor coisa que você fez, foi ter confessado, tudo tal. Uma que ela é advogada, ela não era nada trouxa, ela sabe que a confissão é causa obrigatória da diminuição de pena. Tanto é que no recurso, a defesa conseguiu diminuir mais 2 ou 3 anos da pena dela, né? Ela tinha se condenado a 19, ficou para 16. Então, a gente, para quem não sabe, né? Para quem tá vendo, você, quem sabe, está ouvindo pela primeira vez sobre este caso, ela era super bem preparada. Sim, Ela culta. fez tudo o que você possa imaginar. Formada em Direito, ela tinha curso de enfermagem. Ela sabia atirar muito bem. Enóloga. Então, entendia de vinho, entendia... Quer dizer, aproveitou a oportunidade ao lado de quem tinha dinheiro. E isso favoreceu, no fundo, toda essa preparação dela, tanto profissional quanto pessoal, a favoreceu no julgamento? Eu acredito que o conhecimento dela no direito, já no próprio interrogatório, ela sabia o que falar para mim. Mas tudo... Exemplo, você consegue pegar as contradições, independentemente disso, os laudos periciais, tudo tal. Ah, você atirou nele como? Eu atirei quando ele estava vindo na minha direção a 2 metros de distância. A gente viu que o tiro foi a curta distância. Todo mundo viu as fotografias. Agora, endossando o que o Lombardi disse, com tudo isso, o senhor acredita que ela se achou em condições de praticar o crime perfeito? Olha, não existe crime perfeito. Eu acho que existe crime mal investigado. Sim. Até do saudoso Coriolano Nogueira Cobra, mas eu acho que existe crime mal investigado. O fator primordial para você esclarecer um crime é o tempo. O tempo, se você tiver a distância, as provas vão se perdendo durante o tempo. Você começa a investigar rápido. Esse caso chegou para o DHPP depois de uns 15 dias, que foi iniciado lá em Vargem Grande. Quando deu a repercussão, veio, a gente não sabia nem quem era o Marcos, né? Sabia que era um cadáver. Começaram a encontrar partes. Aí vieram pro DHPP, mandaram eu fazer, eu fiz, entendeu? E é o que acontece. Não, a partir do momento que você pega, eu me debrucei naquilo, eu e a equipe ficamos debruçados naquilo. Chegou na quinta, segunda-feira eu tinha ela presas. Sexta eu sabia quem era ele. Sábado e domingo nós trabalhando, segunda fui cumprir o mandado já tinha a temporária dela, mandado de busca e mantive ela presa. Quer dizer... Foi muito rápido, né? Rápido devido ao trabalho direto diuturno, praticamente sem dormir. Foi muito... E aí as provas, elas se juntam, e aí quando ela confessa, mas é como você diz, ela que tinha o quê? Uma dupla personalidade. Eu, nesse dia aí, segundo o reverendo, e hoje eu não só vi no coisa e tal, mas ela realmente era outra pessoa. Todo mundo que conviveu fala que era uma outra pessoa ali. Agora, no primeiro momento, assim, de imediato, o que ela disse pro senhor? Pra mim, negou, né? Porque eu não podia negou? Eu não podia subir no apartamento dela. Exime atiradora, eu sabia. Um arsenal lá em cima, sabia. Eu vi as fotos do que ela fez com o marido. Quer dizer, eu vou subir, tem 2 opções. Ela atira na gente, a gente atira, né? Um de nós matava ela. Não era esse o objetivo. Aí eu tirei ela do apartamento. Eu fiz ela descer, como se fosse uma assistente social atendendo ela. Era minha escrivã, ela desceu. Quando ela desceu, ela deu de cara comigo com distintivo. Elise, tudo bem? Você sabia que eu vinha? Não sabia? Sabia. Tô com mandado de busca na sua casa. Beleza, vamos conversar ali. Eu perguntei pra ela... Ficou de 15 dias preparando as respostas para mim. Concorda? Sim. Se eu sei o que vocês vão me perguntar aqui, eu já venho com a resposta tabeladinha. É verdade ou não é? Sim. Então, tá sendo tudo no improviso. Da mesma forma, ela tinha as respostas do que possivelmente seria perguntado para ela. Ela ensaiou até. Ela sabia. Então, eu não perguntei para ela o que aconteceu, não. Eu perguntei para ela de cara, assim, da lata, assim, com um investigador experiente do lado, tal, Fábio. Eu falei para ela, Elise, por que você matou o seu marido? Ela olhou para mim e não respondeu, baixou a cabeça e ficou quietinha. Falei, peguei. Porque ela não estava preparada para uma resposta dessa. As outras que eu perguntava, o que tinha na mala? Vinho, o que é rápido? Pum, entendeu? E a personalidade dela, que o senhor concluiu? Afinal, na época, ela estava totalmente no dia lá comigo, retraída, tímida. Muito retraída, tímida. Só responde exatamente o que você pergunta. Não era espontânea no responder. Só... o que eu respondi. Ok.
Muito obrigado pela sua presença aqui. Para quem está nos vendo e ouvindo, se você quiser, você tem essa parte aqui com o Dr. Mauro, mas você também pode ver, ouvir o podcast que nós dois gravamos a respeito de Elise Matsunaga, aqui no Arquivo Vivo. Até a próxima.